Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou ensinar saia com botões na frente. Então, eu peguei vários modelos de saias abotoadas. Então, tem um detalhe que é principalmente a vira do abotoamento, na hora de colocar a margem, que é onde as pessoas mais erram, né? É onde tem a maior dificuldade. Não é que tenha dificuldade, é falta de conhecimento de algumas pessoas, certo? Que vocês vão ter agora. Então, primeira coisa, eu vou mostrar alguns modelos aqui, olha. Então, aqui eu tenho uma saia evasê, né? Ela tem uma vira de botões com vários botões, um bem perto do outro, né? Então, assim, você tem aqui uma distância de 6 centímetros entre um botão e outro, né? Então, são 3, 6, 9 botões. Uma saia evasê bem suave, não é muito grande, e o tecido é mais encorpado. O que acontece com saias de botões? Se você colocar um tecido muito levinho e colocar botões maiores, né, que geralmente em saia você coloca botões maiores, de 1,5 a 2 centímetros, e esse botão for pesado demais, o que acontece? Esses botões vão entrar no meio das pernas. Na hora que você andar, os botões vão pesar, aquela saia toda evasê, toda volumosa, ela vai juntar no meio das pernas e esses botões vão pesar. Então, botão para saia não pode ser muito pesado. Primeira coisa. Então, quando você for ver os botões, você tenta sentir o peso deles. Quanto mais leve, melhor. Né? Então, por isso que geralmente em saia se usam botões assim de plástico, porque eles são mais leves. Mesmo essa daqui, que é uma saia jeans levemente evasê, né? Com botões, dá pra ver que os botões, apesar de parecer metais, eles são de plástico. Por quê? Pelo peso, né? Para ele ser mais leve, para ele não, que senão o peso dele vai fazer com que a saia entre no meio das pernas. Aqui um exemplo de saia com um evasê bem mais aberto, né? Um evasê bem mais aberto, um tecido mais leve, mas também não pode ser leve demais para ter botões na frente, tá? E com botões também de plástico, então eu tenho aqui, ó, 6, 7 botões, né? 3, 6, 7, 8 botões com do cos, né? Geralmente, saia evasê, o cos ele é reto, né? Ou se para você fazer um cos anatômico, ele tem que ser paila. Essa daqui é revel, essas das duas aqui é com cos, né? Cos, passador, faixa de amarrar. E os detalhes, né? Aqui, né? No caso, bolso, né? Tem essa saia aqui no meu site, tem essa. Então, vamos lá. Essas saias aqui, evasê com botão, então, primeira coisa, você tem que escolher bem o botão. O botão tem que ser leve. Ele tem que estar pregado um mais próximo do outro, não pode ser um espaçamento maior. Por quê? Porque senão ele vai abrir, vai aparecer a calcinha, vai aparecer a perna, ele vai ficar ondulando, na hora que você andar ele vai abrir e vai ficar feio. Então, os botões, eles têm que ser pregados mais próximos um do outro. Não pode ser com 8 centímetros de distância, ou 7 centímetros, né? Ele tem que ser um pouquinho mais próximo. E tem aqui, ó, um outro modelo de saia. Essa daqui é a mesma, né, que eu acabei de mostrar ali, agora que eu vi que eu pus a mesma. Eu gosto de pôr outra. Então, essa daqui tem uma abertura, ela também é de sarja, como ó, então vamos, essa aqui, ó. Isso aqui é um denim é o tecido jeans, né, mas é um denim mais suave, não muito pesado, mas também não é leve demais. Esse daqui é um tecido mais encorpado, ao meu entender, porque não dá pra ver por foto, mas eu acredito que seja um gabardine de algodão. E essa daqui é uma viscose sarjada, né? Ou seja, aquela viscose mais grossa, né? A sarjada, ela é uma viscose mais grossa, mais encorpada, porque não dá, como eu falei pra você, de ser um tecido leve e você colocar botões que vai entrar no meio das pernas, a não ser que você coloque botões bem miudinhos. Isso aqui é uma sarja, né? Aqui tá o cos dela, um cos reto, né? Uma saia simples. Botões também de plástico, né? Então, aqui é costurado. Dá pra ver que aqui foi costurado, provavelmente ela tem zíper nas costas, porque esse aqui não é uma abertura de verdade, que você possa abotoar e pela frente. É uma saia com zíper nas costas, aqui ela é costurada, ela vem costurada até aqui, dá pra ver a costura, e aqui deixou aberto pra formar uma abertura, né? Essa aqui é um outro exemplo de saia reta, né? Ó, o corte dela é reto, ela é midi, é quando ela veio até, por exemplo, aqui tá o joelho, aqui tá o tornozelo, e no meio dessa parte aqui da perna, né, no meio da panturrilha, é midi, tá? Então, nós temos aqui, essa daqui é um comprimento Chanel. Quando ela é ao joelho, tá aqui, é 10 centímetros abaixo do joelho, é um comprimento Chanel. Esse daqui é um comprimento curto, ou seja, até o joelho, né? Então, temos essas diferenças de saias aqui, tá ok? Também costurado, isso daqui é uma abertura falsa, então tem que ter zíper nas costas, né? Uma abertura falsa.
Esses botões aqui são costurados e aqui a aberturinha. Vamos lá, outros modelos. Esse é o modelo que eu já tinha posto lá, eu já mostrei pra vocês, mas eu coloquei aqui junto, por quê? Porque são saias bem mais evasê, bem mais aberta, né, ó. Quase que um godê. Então, essa saia aqui é costurado. Aqui dá pra ver que é costurado. Então, é o falso abotoamento. O abotoamento vem até aqui, na realidade, ela tem um zíper nas costas, né? Porque não tô vendo na lateral, então é nas costas. E esse abotoamento é só uma virazinha, né? Dobrada, costurada, por quê? Por ela ser evasê, né? Por ela ser bem aberta. Aqui, essa daqui eu já mostrei. Essa daqui, ó, até, além dela ser evasê, ela ainda tem pregas aqui, 2 pregas aqui, né? 2 pregas, bem evasê, aqui também, né, uma abertura. Pelo movimento aqui, né, essa daqui, eu acredito que ela seja aberta mesmo aqui na frente, que ela não seja costurada. Mas é como eu falei, se o botão for pesado, na hora de andar, isso daqui vai entrar nas pernas. Esse movimento da lateral, se você perceber, as pernas da moça tá cruzada, o que indica que é uma pose para foto. Então, aqui coloca, né, lá um ventilador para saia, né, ou eu seguro ela aqui, alguém solta e tira a foto. Alguém puxa, solta e tira a foto. Agora, eu queria ver ela andando para ver se esses botões não entram no meio das pernas, ela sendo tão evasê assim, né? Então, vamos lá. Mas eu vou ensinar a fazer a saia evasê e vou ensinar essa vira de abotoamento, porque é o mais importante, né? Para você fazer ela realmente abotoada na frente. Então, primeiro aqui eu tenho aqui a frente e eu tenho aqui as costas, né? Tenho 2 moldes aqui, espero que dê para enxergar, porque tá um verde muito clarinho aqui. Então, aqui são as costas, aqui a frente. Então, e se eu quero fazer um evasê, a primeira coisa quando eu vou fazer, vou usar esse aqui que é mais escuro, que vocês enxergam. Então, vamos a esses 2 modelos aqui, né, a curta e a midi, que é uma saia evasê suave. Então, primeiro eu vou criar esse evasê suave, né? Então, aqui tá a minha saia, eu tenho que criar o evasêzinho suave. Então, eu vou aqui na minha barra, vamos supor que eu quero aqui 10 centímetros de evasê, um evasêzinho bem mais suavezinho, ou 12, né? Geralmente é 12 centímetros, então eu tô colocando metade, porque como eu já falei pra vocês, né? Eu tô fazendo miniatura. Então, se eu tenho esse comprimento na linha reta, da lateral aqui, da lateral, até aqui na barra, eu tenho esse comprimento, no caso aqui 21, então seria uma saia de 42 centímetros, vamos supor, né? Um exemplo. Eu tenho esse comprimento eu tenho que ir até lá. Então, a primeira coisa que eu faço, eu marquei aqui o quanto que eu quero de evasê na barra. Então, vamos supor que eu quero 12 centímetros, eu quero um evasê suave. Eu pego, faço uma linha reta assim. Aí, eu pego aqui e vejo quanto que ela tem de comprimento. Aí, o quanto que ela tiver de comprimento, eu vou encostar lá naquela linha que eu fiz. Eu vou encostar, ó. Eu encostei, certo? Eu tenho esse evasê. Perceba que o comprimento aqui e o comprimento aqui tá igual, mas eu vou ter uma curva aqui. Então, por que que vai acontecer essa curva? Porque a linha inclinada, ela fica maior do que a linha reta, né? Então, aqui agora, a gente vem e faz essa curva suave. O que não pode acontecer com essa curva, ela é vir para baixo assim, fazer uma bola para baixo, né? Ela tem que vir suavemente e vir até aqui. Então, você tem uma saia, você tem a frente dela. Você vai fazer a mesma com as costas. Se você, a mesma parte que você aumentou ali nas costas, você aumenta na frente. Na frente, você aumenta nas costas. O mesmo comprimento, faz a mesma coisa. Se aumentou aqui, você faz uma linha reta pra cima, certo? Uma linha reta pra cima. Um esquadro, até é mais fácil. Deixa eu pegar um esquadro aqui. Deixa eu achar, né? Aqui, bem pertinho. Aqui, ó. Você tem um esquadro, né? Você pega aqui a linha, ó. Simplesmente alinhou com a barra aqui do papel, você segue ela em frente. A mesma medida que tem daqui até aqui tem que ser na lateral. Então, eu venho e encosto aquela medida aqui. Então, deu aqui, eu tenho a minha saia. Faço a mesma coisa, faço a minha curva suave. Então, aqui eu tenho a frente, aqui eu tenho as costas de uma saia evasê simples, né? Vou pôr simples aqui, né? Que seria evasê básica. Então, aqui de uma saia evasê básica. Pronto, tá aqui, certo? Eu quero uma saia mais rodada. Eu preciso que ela fique mais rodada. Então, para fazer ela mais rodada, a melhor forma é você simplesmente abrir a saia, recortar e abrir.
Você pode dividir aqui em quantas faixas você quiser. Eu vou fazer traços aqui na frente, ó, acompanhando seria mais, vamos supor. Vou colocar aqui 3, seria 4 faixas, certo? Eu faço aqui, divido, pego essa parte e divido em 4. Se for um tamanho muito grande, for uma pessoa muito grande, você divide em 6 faixas, tá? Eu tô dividindo em 4. Dividi isso daqui em 4. Não sei se vai caber nos meus papéis aqui. Deixa eu pegar papel rosa. Deixa eu pegar aqui azul. Vou pegar em azul. Fiz isso daqui. A melhor forma de você abrir o evasê, que não tem erro, é você agora recorta de baixo para cima. Eu vou deixar um tiquinho de nada ali. Se você for separar tudo, você numera, tá? Porque senão na hora que você for colocar lá, eu tô deixando assim, quase que um meio centímetro ali na ponta. Você faz isso daqui, ó, pra abrir, tá? Faço mesmo aqui, aqui nós vamos tirar essa pence. Vocês vão ver como que eu faço. É a melhor forma, a forma mais fácil. Você faz uma base, você tem a tua base lá de saia reta, uma saia simples. Eu vou deixar aqui nos comentários o link da saia reta, das saias também com botões na frente já, mas estão todas sem margem de costura. Por isso que essa aula é importante, porque a margem de costura não é da mesma forma que você coloca de um abotoamento de camisa, por exemplo. Então, aqui eu pego, vamos supor, aqui meu papel e eu vou abrir essa minha saia. Eu vou abrir. Então, aqui eu tenho ela aqui, eu encosto ela aqui. E eu venho abrindo, não vai caber nesse papel. Eu vou fazer aqui nesse, né? Vou desenhar aqui. Ó, então eu vou abrir, você abre o quanto você quiser. Quanto mais você abrir, mais roda vai ter a tua saia, tá? Eu vou abrir um valor nesse sentido aqui, ó. Vou abrir, deixa eu pegar aqui, a mesma quantidade que abrir em cada faixa, tá? Então, vamos supor, primeira coisa, linha reta. Faz uma linha reta no seu papel, tá dando pra enxergar? Tá. Faz uma linha reta, encosta lá. Aí eu venho, encostei, eu quero, vamos supor, eu vou pôr aqui 3 centímetros, mas seria o equivalente a 6, tá? Pra ter essa roda que vocês vão ver nessa saia aqui. Porque, como eu falei, eu tô fazendo miniatura, né? Você abre aí de 6 a 10 centímetros, o quanto você quiser, quanto mais roda fez. Aqui, eu também vou marcar, o mesmo que eu marquei aqui, eu vou marcar aqui, ó. Tá? Aí agora eu vou pegar um durexzinho. Nossa, eu tô com um durex tão duro aqui. Durexzinho aqui. Nossa, esse durex deu uma andada aqui. Eu pego aqui, fiz aqui, certo? Marquei. Aí você copia aqui, você copia. E aqui, você vai vir até aqui, ó. E aqui, você vê, não tem importância isso daqui, né? Nós vamos eliminar essa parte gorda aqui. Opa, aqui. Aí, a mesma coisa. Se aqui no comprimento tem 21, aqui também tem que ter 21. Então, é aqui. Ó, mesma coisa que tem no comprimento em linha reta, tem que ter na lateral, tá? Aí, simplesmente, é só fazer isso aqui. Eu tenho a minha frente. Agora, eu vou tirar aqui para vocês entenderem. Essa purunguinha aqui, eu tiro. Porque eu não vou precisar dela, sabe? A curva da cintura, eu tiro. Porque eu já abri. Aqui já foi aberto, ó. Ó, nesse rumo aqui, ó, já abriu tudo isso aqui, ó. Então, ela já vai acomodar o quadril. Não precisa dessa curva, tá? Então, aqui eu tenho uma saia evasê meia roda. Né? Porque ela não é uma evasê roda completa. Então, deixa eu tirar essas tiras. Põe pra lá. Agora, eu vou fazer o mesmo das costas. Só que as costas, eu vou até virar o papel aqui. As costas têm um diferencial, que é eliminar. Nós vamos ter que eliminar. Vou fazer aqui ao contrário. Então, eu tenho aqui as costas, né? Vou fazer aqui. Faço o mesmo procedimento, né? Essa não é as costas que eu tinha traçado, que eu recortei. Ah, tá aqui, as costas. Isso aqui é as costas. Eu vou fazer o mesmo processo, tá enxergando? Tá. Eu faço uma linha reta, que é a minha linha, encosto a parte das costas aqui. Agora, aqui eu tenho uma coisa, eu tenho que eliminar essa pence. Então, a primeira coisa que eu vou fazer isso aqui. Ó,
e vou colar aqui. Mas para isso eu vou ter que cortar. Isso aqui eu vou ter que separar. Então, eu vou numerar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não vai ser difícil fazer isso aqui. Então, aqui eu tenho que eliminar essa pence. Para eu eliminar essa pence, eu tenho que levar esse traço da pence torta até lá. Até separar totalmente. Aí, eu elimino a minha pence aqui. Elimino ela aqui. Aí, eu venho, né, e vou conduzir a minha abertura aqui. Vou conduzir a minha abertura. Da mesma forma, né? Se eu tinha colocado lá, no caso, 3 centímetros, aqui também tem que ser 3 centímetros. Não tem importância eu encavalar essa ponta da pence aqui. Por que razão? Deixa eu segurar por aqui. Porque eu já tô abrindo tudo aqui. Como eu expliquei pra vocês. 3. Tem que encostar lá. Por isso que eu gosto de deixar o biquinho, sabe? Porque se você não encostar lá... E aqui também eu tenho que acrescentar aquele mesmo 3. Eu tenho que ver o meu comprimento. Peguei as duas de uma vez. E eu tenho que ver o comprimento que é. E esse comprimento tem que vir até aquele lugarzinho que eu marquei, né? Minha saia tá aqui, aí eu venho aqui. Vou acompanhando, pronto. Aí, aqui minha cintura, né? Eu eliminei a pence. Então, essa pence, você só vai eliminar quando a saia é um evasê mais aberto. Porque se for um evasê suave como aquela outra, a gente não elimina a pence. Até eu esqueci de desenhar aqui. Não, tá desenhado. Eu não elimino a pence, porque ele é um evasê suave. Então, eu preciso dessa pence para ajustar e dar aquela forma do bumbum, pro bumbum não ficar achatado. Porque senão o bumbum fica achatado, tá? Fiz isso daqui. Agora, deixa eu tirar aqui, para vocês verem a nossa saia. Tá aqui, certo? Nossa sainha tá aqui. Deixa eu deixar pra cá. Pronto. Então, eu tenho a minha saia aqui, costas, saia, evasê, meia, roda. Pronto. Fiz as saias, tá? As duas saias tá aqui. Só os detalhes, não custa nada eu explicar isso. Eu tenho muito bumbum, aqui a parte das costas. Se você tem muito bumbum e a saia fica empinando, aumenta aí de 3 a 4 centímetros nas costas e refaz. Eu tenho muita barriga. A minha barriga faz com que a minha saia empine. Então, a saia tá aqui. Aumenta aqui pra baixo, 2, né? Depende do tanto da barriga. 2 a 4 centímetros e refaça aqui, certo? Faz maior no centro da frente. É simplesinho isso. Barriga grande, aumenta aqui. Costas grande, aumenta aqui. Se o bumbum for muito volumoso, aquela pessoa que tem o corpo assim, né? Aqui, ó. O bumbum bem rechonchudinho, tem que fazer um outro detalhe aqui. Aqui nessa barra, lá na barra, você lá, além de se aumentar, o tanto que se aumenta, você recua aqui de 1 a 2 centímetros, de 1,5 a 2 centímetros, e faz isso aqui, ó, da linha do seu quadril, você vem aqui, ó. Você elimina essa parte, porque aí a tua saia vai estar fazendo essa curva do seu bumbum, vocês entenderam? Ou seja, a saia vai fazer isso aqui, ó. Porque senão ela fica assim, ela arrebita, entenderam? Então, isso é pra quem tem bumbum muito rechonchudinho, bem bolinha, né, aqui. Porque não só o comprimento maior que você tem que fazer para ela não empinar, mas mesmo assim ela fica assim, bicando. Então, você pega essa diminuição desse 1 centímetro ou 2 aqui na barra, né? Já vai fazer com que ela tire aquele bico que fica na saia normalmente, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos à margem. Então, tá aqui a minha saia. Então, o que eu vou pegar com uma caneta? Eu vou pegar com caneta preta mesmo, que vai ficar melhor. Então, eu tenho que fazer 2 frentes para fazer essa margem, tá? Uma frente com a margem. Você pode fazer no papel só, depois você dobrar, tudo bem. Mas eu vou mostrar aqui. Então, a margem direita, que é o meu lado direito. Esse lado direito é onde eu vou estar a vira de abotoar, onde vai estar as casas. E a do botão, né, é a que vai por baixo, que vai ser aquela que tem o transpasse.
Quando é camisa, eu coloco o transpasse dos dois lados. Por quê? Porque tem o busto e ele evita que fique abrindo no centro do busto. Então, eu tenho um acréscimo aí, vamos supor, se eu pôr uma margem de 2 centímetros, eu vou ter um acréscimo de 2 centímetros no centro da frente da camisa. No caso de uma saia, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu não quero acrescentar mais medida. A minha saia tem que dar certinho, certo? Não é uma coisa larguinha, né? Ela tem que ajustar a minha cintura. Então, aqui na frente esquerda, que vai por baixo, onde vai os botões, eu vou fazer uma margem do transpasse. Então, se geralmente eu coloco 3 centímetros, então eu vou pôr aqui 1,5. Por que eu vou pôr 3 centímetros, 1,5 a mais? Porque eu vou usar botões maiores, eu não vou usar botões de camisa, né? Então, tem que ser uma margem maior. Então, eu fiz isso daqui, primeira coisa, eu tô fazendo aonde vai os botões, né? Então, aqui eu vou colocar os meus botões, né? Então, vamos supor que eu vou colocar esses botões, como eu falei, com as distâncias um pouco menores, é onde vai os botões. Pronto, tá aqui. Esse daqui vai às casas, ela vai por cima disso daqui. Então, eu não preciso acrescentar margem. Por quê? Então, vamos supor, deixa eu tentar explicar de uma forma assim. Então, eu tenho duas frentes, ó. Então, certo? Essa aqui vai às casas, né? Eu vou fazer as casas. Assim, só para explicar. Então, eu tenho que vir aqui. Aqui, deixa eu fazer aqui. Para vocês entenderem. Aqui é o transpasse que eu acrescentei a mais. Essa aqui eu não vou acrescentar os transpasses, porque eu vou pôr por cima. E tem que ficar no meio da minha saia. Ou seja, ó, a minha saia tá aqui, certo? O meio dela aqui tem que ficar o quê? Bem no meinho aqui, né? E os botões aqui. E o botão por cima, né? Então, o botão, ele vem o quê? Por baixo. Então, aqui por baixo, eu tenho o transpasse. Essa da frente, do outro lado, não vai ter o transpasse. Por quê? Porque ela tem que ficar, a abertura tem que ficar exatamente no meio da saia, entenderam? Então, vamos lá. Então, vamos lá, ó, pra ficar assim, né? Aqui e ficar assim. E ficar bem no meio aqui. Então, vamos lá. Vamos lá, que eu vou explicar direitinho aqui pra vocês. Deixa eu só fazer aqui pra colocar aqui certinho. Pra ficar tudo do mesmo tamanho, pra vocês entenderem aqui na hora que eu estiver explicando novamente. Então, dito isso, para qual lado é a abertura da saia? Ela é sempre para a saia do lado esquerdo, ou seja, é do lado do coração. É sempre isso. A abertura feminina, seja de calça, seja de camisa, seja de saia, é sempre pro lado esquerdo, né? Masculina é sempre pro lado direito, o lado do fígado, né? Digamos assim. Aí vocês conseguem entender melhor assim. Fiz isso, agora tá faltando o quê? A outra margem, a margem para costura. Então, agora vamos lá. A margem de costura eu vou fazer aqui no vermelho. Deixa eu pegar uma caneta ponta mais grossa, vermelha. Então, agora eu vou pôr a margem. Então, vamos pôr aqui 1 centímetro, né? Então, 1 centímetro ou 1,5 centímetros, depende do acabamento que você for fazer, tá? Algumas pessoas gostam de pôr uma margem de costura maior, né? Então, você põe 1,5. Aqui na barra, não pode, vou colocar 2 centímetros. Barra de saia, barra de vestido, quando é levemente evasê ou reta, essa barra é mais grossinha. Quando ela é um godê, um evasê mais aberto, ela é mais fininha, tá? Porque senão ela é grossinha, ela pesa. Fiz isso daqui. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? A margem para essa vira. Então, eu tenho que acrescentar aqui. Se eu pus 3, eu vou ter que acrescentar mais 3, né? Por quê? Mais 3. Aqui também. Por que razão? Porque, né? Mas só isso mais 3? Não, eu vou fazer aqui para vocês entenderem direitinho. Além disso, eu vou ter que acrescentar mais 1 centímetro, que é para eu fazer a dobrinha, que eu vou explicar aqui. Eu devia fazer no papel separado, para depois eu pegar, recortar e dobrar, mas eu vou fazer depois de novo. Por quê? Porque eu vou dobrar isso aqui por baixo e mais isso daqui, aquela dobra, para eu rebater e pespontar. Então, a margem de costura, aqui, você põe 1 a 1,5, aqui, 1 a 1,5, aqui 2, aqui você põe 3, daqui até aqui, e mais 1 centímetro.
Assim como eu pus aqui 3. Se eu tivesse posto 3, oh Jesus! Se eu tivesse posto 2, aqui seria 2 também, certo? Pronto, até aí vocês entenderam, né? Então, vamos do lado de cá. Do lado de cá, a mesma margem que eu vou colocar aqui, certo? De 1 centímetro. E vou colocar aqui na barra também de 1 a 1,5, né? E a barrinha minha, eu coloquei 2, eu vou colocar 2 centímetros aqui também, certo? Então, aqui 1 a 1,5, aqui 1 a 1,5 e aqui 2, né? Fiz isso. Agora, eu tenho que virar uma dobra, porque eu tenho que virar essa dobra e pespontar aqui, certo? Então, eu vou pôr quanto que foi? Aqui 3, então eu ponho 3 centímetros aqui também. Mas vocês vão entender, calma, que não é fácil, né? Eu vejo que é o que mais erram. Quando me mostram foto, você, minha saia ficou larga demais, o abotoamento. É a margem que foi colocada errado, certo? Então, aqui é a tua saia, né? Deixa eu pôr em preto aqui. Então, essa margem aqui, eu vou colocar, o mesmo 3 que eu pus aqui, eu ponho aqui. Mais 1 centímetro. Que é para dobrar e virar. Para fazer o pesponto. Agora que vocês vão perceber a diferença aqui. 3 e aqui 1. Ó, aqui eu tô acrescentando no centro da frente, na realidade, 6 centímetros. 3 mais 3, 6 e mais 1. Então, eu tô acrescentando aqui, para ter uma vira de abotoamento de 3 centímetros para um botão maior, eu tô acrescentando 7 centímetros aqui, ó. 7. 3 mais 3, 6, mais 1, 7. Do outro lado, né? Aqui vai as casas de botão, eu tô acrescentando 4 centímetros. 3 mais 1, viu que tem diferença? Porque eu vou dobrar, né? Eu vou dobrar e aqui eu vou pespontar, nessa saia aqui, eu vou pespontar, né? Aqui, no caso, o pesponto é aqui. E aqui eu vou fazer a casa de botão. Certo? E vai ficar dessa forma aqui. Então, olha, recortado ficou assim. Então, por exemplo, esse lado aqui, olha, que vão as casas de botão, eu vou dobrar aquela, ó, porque aquela margenzinha menor, porque eu dobro aqui, dobro aqui a minha margem, certo? Ficou assim, ó, dobrado e dobrado, entendeu? Ficou assim. Então, aqui é onde você vai pespontar, né? Passar a costurinha. E aqui vai ficar as casas de botão, né? As casas de botão. Deixa eu colocar assim, pra gente, né? Pra eu poder explicar pra vocês. As casas de botão. Esse daqui vai o botão. Então, eu vou colocar isso daqui. Vou dobrar essa. Vou dobrar essa outra do meio. E vai ficar assim. E aqui que eu vou pespontar, eu vou ter esse valor a mais, de 3 centímetros. Aí, eu venho aqui e pesponto. E esse aqui dos botões, ele vai por baixo, porque o botão vai ser pregado aqui. Deixa eu pôr aqui assim, pra ficar no mesmo rumo. O botão aqui, outro botão aqui, outro botão aqui, outro botão aqui, outro botão aqui. Aí, a casa você vai abotoar por cima dessa vira e vai ficar com a mesma distância aqui, a mesma distância aqui. Por isso que a margem não é igual de um lado e do outro quando se trata de saia. Entenderam? Entendeu? Então, isso aqui é muito importante, tá? Isso é muito importante. Por isso que, quando você vai acrescentar a vira de abotoamento de uma saia, a margem, na parte da esquerda, onde vai os botões, seja a esquerda ou a direita, onde você quiser pôr teu botão, né? Porque hoje tá falando muito em moda sui generis, que você não tem mais... Acho que daqui a uns... Já não tá tendo na moda mais... essa colocação de botão e braguilha para um lado para mulher e para outro lado para homem. Isso tá caindo, né? Então, já tem muitas marcas que não fazem mais, faz a abertura para um lado só, né? Por quê? Para que homens e mulheres possam vestir a roupa, né? Que é essa famosa moda unissex, que hoje deu o nome de sui generis, mas não deixa de ser a unissex de antigamente, né? Mesma coisa, que já surgiu lá nos anos 70. Então, aqui eu vou acrescentar essa vira, mais a dobra para essa vira, mais a margem para essa dobra ficar por baixo. Para essa e essa, certo?
Nessa daqui eu vou acrescentar só essa dobra que eu vou dobrar para baixo e mais a dobrinha para a vira. Então, eu vou fazer isso e isso, né? Porque essa parte vai por cima, entendeu? Em camisa, eu coloco diferente. Eu coloco essa mesma vira, eu coloco do outro lado, porque eu vou estar acrescentando uma margem a mais no centro da frente, que vai evitar que fique abrindo no seio, que é muito comum as camisas ficarem abrindo, porque o busto puxa a blusa para baixo e dá uma certa folguinha. Mas nada impede que você faça esse mesmo processo na sua camisa, se você quer ela bem justinha, tá? Então, vamos lá. Entenderam isso daqui? Isso daqui é uma das coisas mais importantes de uma saia com botão. Então, eu tenho vários moldes no meu site de saia com abotoamento na frente. Eu vou deixar os links aqui embaixo, se você quer seguir os esquemas por tabela. Só lembrando que nenhum molde no meu site tem margem de costura, então você vai acrescentar. E na hora de acrescentar, você tem que lembrar disso daqui, tá ok? Isso aqui é muito importante, tá? Então, aqui nós vamos colocar, né? Saia evasê com abotoamento frontal. Frontal quer dizer frente. Certo? Então, simplesmente aqui, né, eu coloquei... Deixa eu até colocar, porque essa daqui é a evasê simples, né? Eu coloquei aqui de... Eu previ 12, é 12 a 15, pode ser menos, tá? Não, eu quero um evasêzinho só de 8 centímetros, fica bom também. Acho que tem até uma aqui, essa daqui, ó, tá vendo? Então, o evasêzinho dela é bem pequenininho, é de 8 centímetros esse evasê aqui. Essa daqui já é de uns 10 a 12 centímetros, você vê que ela é a mais aberta do que essa daqui, tá? Então, tudo depende do caimento que você quer da saia. Esse evasê de 8 centímetros a 10 centímetros foi muito comum nos anos 70, né? Eram as saias secretárias dos anos 70, porque aquela saia retinha, né? Ela veio com os filmes de Hollywood. A saia lápis, aquela que afunila nas pernas, ela também veio pelos filmes, né? Porque até então, todas elas tinham esse evasêzinho suave, certo? Então, meninos e meninas, fiquem com Deus, se cuidem. O que eu posso falar? Eu tenho, né? As pessoas sempre falam a Márcia sempre fala para eu fazer uma propagandinha e eu esqueço. Que eu tenho 3 cursos, né? O modelagem prática, que é o curso modelagem prática. Eu já tô confundindo com os livros. Eu não sirvo para fazer propaganda, né? Eu sou muito chucra para propaganda. Então, eu tenho o curso modelista profissional, que é para tecido plano, modelagem feminina, tá? Vai do simples ao avançado, e técnicas de ajustes. Tem o modelagem de malha, que é modelagem profissional de malhas, onde eu ensino a fazer t-shirts, modinha, que é as roupas com, né, mais soltinha de malha, que tá na moda, né? E fitness, tá? Isso é o de malha. E tem a assinatura, que você assina e todo mês eu coloco 4 moldes novos, já tem mais de 100 lá, que são moldes prontos para você imprimir com grade, né? Que vai da grade do 36 ao 62, tá? Dividido em 3 etapas. Aí vocês dão uma olhadinha no site que tem aqui, né, na descrição do vídeo, desses cursos. Tenho 11 livros editados, né? De modelagem e acabamento, né? Que vocês também vão ver, tá tudo aqui na bio, né? Tá tudo no linkzinho, certo? Fiquem com Deus, tchau, tchau para vocês e até a próxima.